Segundo aos Coríntios 5:18. Oh, aleluia. Se você precisa da Bíblia, temos uma aqui, ó, Filho de Deus. para emprestar você. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Todos acharam? Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Glórias a Deus. Pai, estamos em Tua presença e queremos ouvi-lo, Pai. Pai, fale conosco. Pai querido, envia-nos a Tua palavra. Pai amado, fazendo com que ela produza o resultado, meu Pai. Ela cai na boa terra e produza, meu Pai, fruto a 100, a 60 e a 30 por um, Pai amado. Ó Deus, abre o entendimento. Desperta a fé, Pai querido. Ensina, Pai amado. Revela, Deus. Edifica, Pai querido. Que Teu Santo Espírito, meu Deus, coopere comigo, Pai, enquanto estou, meu Deus, ministrando. Que o Espírito Santo venha, meu Pai, salvar, curar, meu Deus, perdoar, libertar, Pai querido. Fazer, meu Deus, a Tua vontade, Pai. Pai amado, trazer resposta, meu Deus, e fazer com que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Desocupe as suas mãos, mais uma vez, aplaude e glorifica esse Deus, glória a Ele, aleluia, glórias a Deus. Amém, queridos, louvado seja Deus. Amém? Qual era a situação do homem? Aleluia. O homem, de um modo geral, o ser humano, o homem estava completamente, aleluia, separado, destituído da glória de Deus. E diz a palavra que Deus, por meio de Cristo, Ele reconciliou o homem com Deus. O que significa reconciliar? É fazer as pazes, querido. Aleluia. É restabelecer a paz. A paz que o homem havia perdido com Deus. Porque quando Adão pecou, o homem perdeu a comunhão. O homem ficou separado de Deus. E o homem então perde essa conexão, a paz que ele tinha. Não somente a paz, mas todos os benefícios que ele havia recebido de Deus, como a autoridade que foi delegada a ele, né, para dominar a terra, a criação. Então o homem ele perde todos os benefícios. Então o texto que nós acabamos de ler, ele fala: ora, tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Então aqueles que já foram reconciliados com o Pai, com Deus por meio de Cristo, receberam de Deus esse ministério, o ministério da reconciliação. Assim como Deus usou a Cristo em seu ministério terreno para reconciliar os homens com Ele, Jesus, ao retornar ao Pai e sentar à destra de Deus, Ele nos envia o Espírito Santo para que esteja conosco e para que dê continuidade à obra que Jesus começou a fazer. E para, querido, que nós possamos, por meio do Espírito, ser usados por Deus para fazer esta obra, prestar esse serviço no mundo, o serviço da reconciliação, levar os homens a Deus, fazer com que os homens eles recebam o perdão, eles façam as pazes com Deus. O homem que estava, descosta para Deus, o homem que estava de mal com Deus, em inimizade contra Deus, então por meio de Cristo agora, esse homem ele pode estar em amizade com Deus. Ele pode tornar a ter essa amizade. Ele pode tornar a ter aquela comunhão que foi perdida lá no Éden. Ele pode voltar, querido,
aleluia, né, a estar conectado novamente com o céu. Ele pode ser, aleluia, um filho de Deus por meio de Cristo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então isso engloba, querido, todas as pessoas, toda a humanidade. Então todos que creem, que desejam, eles podem sim se reconciliar com Deus, porque isso é para todos. Aleluia. Esse direito é dado a todos. As pessoas só não vão, querido, usufruir desse direito que Deus está dando a elas, se elas não quiserem, se elas recusarem. Aleluia. Mas uma vez essas pessoas crendo na obra da salvação, naquilo que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, para que por meio do seu sangue elas obtenham o perdão dos seus pecados, elas podem sim se reconciliar com Deus, ter paz com Deus. E não é isso que o mundo tem buscado? O mundo tem buscado uma paz, querido. Mas a paz que o mundo tem buscado é uma paz externa. Não é uma paz que vem de Deus, do príncipe da paz. Porque a paz que vem de Deus, diz a palavra que ela excede todo entendimento. Aleluia. E ela que ele se manifesta principalmente nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos contrários da adversidade, nos momentos que parece que tudo chegou ao fim, mas Deus ele traz ao seu coração, à sua mente uma paz, e essa paz que Deus ele vem trazer ao homem por meio de Cristo. Então ele fala aqui, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então a palavra da reconciliação já foi dada àqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Glórias a Deus. Agora vamos comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos capítulo de número 2. Versículo de número 1. Glórias a Deus. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Amém? Jesus, ele havia saído da cidade de Cafarnaum para fazer missões, para fazer aquilo que o Pai o havia mandado. E diz aqui que novamente ele retorna à cidade de Cafarnaum, pois era onde Jesus estava morando. E diz aqui, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Então as pessoas, tomando conhecimento que Jesus estava em casa, começaram uma a dizer a outra, a comunicar e a dizer, ele está em casa. E aí, querido, afluiu uma multidão à casa onde Jesus estava. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Então a casa estava repleta, cheia, de tal maneira que nem tinha condições de ninguém entrar e nem sair, porque haviam pessoas em todos os lugares, né? A porta havia um impedimento, as pessoas queriam entrar, mas não podiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra de Deus. Então as pessoas foram a Jesus e eles então começaram a anunciar a palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção aqui. O que significa anunciar? Anunciar significa promover conhecimento. Era isso que Jesus fazia quando ele estava ali pregando e ensinando. Ele estava promovendo o conhecimento, levando as pessoas ao conhecimento de Deus, fazendo com que as pessoas se aproximassem do Pai, despertando nelas fé, fazendo com que as pessoas crescem, aleluia, que as pessoas tivessem uma fé sólida, uma fé firme, uma fé que leva a pessoa a produzir obras, porque a fé sem obras ela é morta. Aleluia. Então anunciar significa promover conhecimento, fazer saber.
Então Jesus fazia as pessoas saber qual era a vontade de Deus através da palavra. Ele fazia as pessoas entender a vontade de Deus, o propósito para o qual eles haviam nascido, o propósito pelo qual eles estavam ali. E anunciar também significa anunciar uma boa notícia. Porque isso significa a palavra evangelho. É boa notícia. Então Jesus veio anunciando o evangelho, trazendo uma boa notícia. Aleluia. Que por meio dele as pessoas poderiam se reconciliar e receber de Deus uma nova vida. Receber de Deus o perdão dos seus pecados. Glórias a Deus. Então aqui, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhes então um paralítico, carregado por 4 homens. Então Jesus está ali pregando, anunciando a palavra de Deus. E de repente chega 4 homens, trazendo no leito um homem paralítico. O que é uma pessoa paralítica? Uma pessoa que perdeu os movimentos. Os membros do seu corpo já não funcionam, de maneira que essa pessoa perdeu a capacidade de fazer as suas atividades. Esse homem estava assim nessa condição, estava enfermo, paralítico, não podia se mover. Esse homem estava ali totalmente dependente dessas pessoas que foram levá-lo, porque ele não poderia sair da casa dele e ir até onde Jesus estava andando, caminhando normalmente, como as pessoas costumavam a fazer. Então esse homem estava ali dependendo de alguém, porque é isso que a paralisia faz a pessoa se tornar dependente. E algo que nós precisamos aprender, que nós precisamos das pessoas, mas devemos depender apenas de Deus. Porque dependência é algo que a pessoa não pode viver sem. Mas esse homem chegou no estado, a sua enfermidade chegou no estado que ele dependia das pessoas para tudo. Ele estava sofrendo. Era essa a sua condição, a sua realidade. E trouxeram então um paralítico. Alguém que não tinha condições de fazer nada. Mas a Bíblia não relata aqui que esse homem nasceu paralítico. Ou seja, esse homem, ele era alguém que gozava de saúde, era perfeito, mas em algum momento da sua vida, esse homem ficou paralítico. Ele foi acometido por uma paralisia. Perdeu os movimentos. Porque a paralisia ela pode ser algo total, mas ela pode ser algo também parcial. Mas esse homem está ali completamente sem os movimentos, de maneira que 4 homens precisaram ajudá-lo, querido. Cada um pegar na ponta do leito o qual ele estava deitado para carregá-lo e levá-lo até Jesus. Glórias a Deus. E diz assim, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Querido, toda vez que a pessoa tentar se aproximar de Jesus, você já tem que esperar que vai surgir diante de você uma barreira, um desafio, um obstáculo. Assim como aconteceu na vida desse paralítico e daqueles homens que estavam ali sendo usados por Deus para levar esse paralítico à presença de Jesus. Aleluia. Então esse homem, ele tinha alguém. Esse homem verdadeiramente, ele tinha amigos. Amigos que se compadeceram dele, da sua situação. Que viram a gravidade do seu problema e que se dispõem a ajudá-lo. Aleluia. Que queriam ver a situação daquele homem mudar. Porque os verdadeiros amigos, eles fazem isso. Aleluia. Eles veem o outro amigo numa situação difícil e eles fazem aquilo que eles podem. Eles vão tentar de alguma maneira ajudá-lo para que a situação daquela pessoa venha mudar. Para que aquela pessoa não venha continuar na mesma situação, na mesma condição.
E esses homens fizeram isso por quê? Porque eles creram. Eles creram que Jesus poderia mudar a situação deles. Não somente os 4 homens creram, mas o paralítico também. Porque se o paralítico não cresce, os homens não iam poder levá-lo. Se ele se recusasse, se ele fosse um descrente, um incrédulo. Mas ele aceitou. Quando seus amigos se dispuseram, nós queremos levá-lo à presença de Jesus. Você aceita? Eu aceito. Eu aceito. Ele acreditou que levando à presença de Jesus, a sua vida poderia mudar. Ele poderia sim ser curado. Mas aí ele se depara com um obstáculo. Ele se depara com um desafio. E você, querido, que tem buscado a Jesus, você que está orando, esperando algo de Jesus, você não deve, querido, deixar com que os desafios, os obstáculos venham paralisar você. Venham impedir você de receber aquilo que Deus já tem para a sua vida. Aleluia. Mas aqui nós vemos aqui que alguém que tem fé, que não se deixa parar pelos obstáculos, pelos desafios. Pelo contrário, a fé da pessoa faz a pessoa ultrapassar, vencer, romper os desafios. A fé leva a pessoa a romper esses obstáculos. Foi o que aconteceu com esses homens. A fé que eles tinham em Jesus fez com que eles rompessem os obstáculos. Eles observaram, se nós não conseguimos entrar com o nosso amigo paralítico pela porta, nós vamos dar um jeito. Mas de um jeito ou de outro nós vamos colocá-lo na presença de Jesus. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos desistir. Nós não vamos deixá-lo nessa situação. Nós não vamos entregar ele à sua própria sorte. Deixar com que ele morra nessa situação. Não, nós vamos fazer algo por ele. Porque esse é o maior benefício que você pode fazer a alguém. Você sabia disso? O maior benefício que você pode fazer a alguém é você levar a pessoa a Jesus. É você levar a pessoa a Deus por meio de Cristo. É fazer com que a pessoa se reconcilie com Deus, querido. Aleluia. Esse é o maior benefício que você pode fazer uma pessoa que está distante, uma pessoa que está separada, uma pessoa que está vivendo lá na ação do pecado, infeliz, com uma vida amarga, uma pessoa que está com a vida destruída, uma pessoa que está enferma, doente. Porque, querido, talvez você pense, mas eu não estou paralítico na fé, na minha casa não tem ninguém paralítico fisicamente, porque esse homem estava paralítico fisicamente, né? Mas não era só fisicamente, porque havia também uma paralisia espiritual na vida dele, que estava atingindo a vida desse homem. Talvez você pense, eu não estou paralítico fisicamente, eu posso andar, eu posso me mover, eu posso trabalhar, eu posso fazer as minhas atividades, eu posso ir, voltar, fazer o que eu quiser. Na minha casa, graças a Deus, também não tem ninguém paralítico, querido, mas há pessoas que estão paralíticas espiritualmente, há pessoas que estão paralíticas emocionalmente, há pessoas que estão paralíticas, mentalmente. Então há diversos tipos de paralisia, porque o paralítico é aquele que está paralisado, que perdeu os movimentos. E quantos, queridos, perderam, né, os movimentos de sua vida? A sua vida está parada, a sua vida não anda, a sua vida nada funciona, nada dá certo. Então isso é sinal que existe uma paralisia espiritual. Se você se encontra dessa maneira, você pensa ou você diz, olha, nada dá certo na minha vida, tudo que eu tento fazer dá errado, eu dou um passo para frente, dá 4 passos para trás, tudo dá errado. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu aplique todo o meu conhecimento, eu faço o meu melhor, aleluia, mas as coisas não vão, não sei o que acontece, porque existe uma paralisia espiritual na sua vida. Talvez alguma área da sua vida está paralisada, talvez a área do seu casamento, talvez a sua área sentimental, talvez a sua área, aleluia, financeira, porque talvez você estudou, talvez você fez curso, talvez você se aperfeiçoou, talvez você é um profissional, talvez você faz o que te mandar fazer, você faz, porque você não foge do trabalho, você é esforçado,
esforçado, você acorda cedo, você é aquele tipo de pessoa, é o pau para toda obra, aleluia, porque com você não tem tempo ruim, aleluia, você faz aquilo que te manda, mas você às vezes não entende por que a minha vida não anda, por que não prospera, por que não dá certo, meu Deus, aleluia, porque existe uma paralisia. Aleluia, porque a paralisia, querido, uma das coisas que a paralisia faz é fazer a pessoa se tornar o quê? Insensível. Você já viu alguém com a paralisia no corpo? Aonde está a paralisia, aquele local, aquele membro torna-se o quê? Insensível, perde a sensibilidade. Aleluia. E quantas pessoas estão com esse problema? Se tornaram insensíveis à voz de Deus. Se tornarem insensíveis, não conseguem mais ouvir a Deus, né? Isso é uma paralisia, querido. Aleluia. Uma pessoa insensível, ela se torna uma pessoa o quê? Fria. A morte. Aleluia, né? Indiferente. Já viu alguém insensível? Tanto faz, tanto fez. A pessoa, para ela, não é nada. Ela trata as coisas de uma forma banal. Não consegue ter sensibilidade. E quantos estão perdendo a sensibilidade das coisas de Deus, das coisas do Espírito? Aleluia! Sensibilidade emocional estão perdendo. Já não tem mais sentimento. Não tem sentimento mais um pelo outro. Perdeu a sensibilidade. Por quê? Há uma paralisia no casamento. O casamento e perdeu aquela sensibilidade, o sentimento. Antes havia o sentimento de amor, né? De fidelidade. Aquele sentimento de querer estar junto, de querer abraçar, de querer conversar, de querer compartilhar, aleluia, de querer ter intimidade. Mas, querido, a paralisia atingiu e a pessoa perdeu a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. Então nós vemos aqui que essa era a situação desse homem. Aleluia. E os seus amigos então resolvem, aleluia, fazer algo por ele. Nós vamos exercitar aquilo que Deus nos deu, que é a fé. Foi lá e passou a fé para esse amigo. Nós vamos te levar no lugar. Vamos te levar no lugar aonde Jesus está. E nós vamos colocar você na presença dele. Aleluia. Para que você venha ser tocado por ele. Para que você venha falar com ele. Venha conversar com ele. Qual é a situação? Qual é o seu problema? E diz aqui. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Ou seja, no Evangelho de Lucas diz que eles colocaram o paralítico na frente de Jesus, diante dele, na presença de Jesus. Você quer resolver o problema da paralisia? Seja física, seja em qualquer outra área, coloque na presença de Jesus. Tem que levar na presença de Jesus. O problema da paralisia se resolve levando na presença de Jesus, colocando diante dele. Enquanto a pessoa não estiver diante de Jesus, o problema não é sanado, não é resolvido. E aqui, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, porque é isso que Deus está procurando. Ele está em busca, é fé. Jesus vendo-lhes a fé. Jesus olhou para aqueles homens, para os amigos, 4 amigos, olhou para o paralítico e viu que havia fé neles. Aleluia. Porque se ele não tivesse fé, o que ele teria feito? Chegou na casa, há uma multidão, não tem como entrar, vamos voltar para casa. Vamos voltar para casa. Não, tem muita gente. Outro dia, quem sabe, a gente volta. Quando a gente tiver uma oportunidade de pegar Jesus sozinho, aí a gente vem e leva você fala com ele, conversa com ele, fala o teu problema. Não, eles entenderam, não, a tua hora é agora. É a tua oportunidade. Não importa se tem uma multidão, se a pessoa se aglomerando na porta. O negócio que nós vamos colocar você na presença de Jesus. E depois que a gente colocar você na presença de Jesus, o negócio é contigo, hein? Aí é você com Jesus. É você que vai falar com ele, é você que vai resolver a sua situação.
Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Porque quando Jesus vê a fé no coração de alguém, querido, Jesus vai falar. Ele vai falar. A palavra vai ser enviada à pessoa. Ele vai dizer alguma coisa. Quando Jesus encontra a fé, ele diz alguma coisa. Ele não deixa a pessoa sem resposta. Ele dá à pessoa a resposta. Olha o que ele disse. Filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus chamou aquele homem de filho, porque Jesus viu a fé. E a fé é o que a pessoa precisa para se reconciliar com Deus. É acreditar. E aquele homem no seu coração, ele acreditava. Então Jesus falou para ele, filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Mas o problema dele não era a paralisia. Por que ele precisava receber o perdão? Porque havia uma paralisia espiritual, querido. Porque o pecado atinge a pessoa espiritualmente, atinge a pessoa moralmente e atinge a pessoa fisicamente. Então Jesus sabia que esse homem primeiramente precisava o quê? Do perdão de Deus. Antes dele receber a cura, eu preciso liberar sobre ele o perdão. Ele precisa ser perdoado. Porque se Jesus curasse ele, sem ele ser perdoado, o que ia acontecer? Daqui depois os anos iam passar, esse homem ia morrer, só que esse homem ia morrer sem salvação. E Jesus, ele é Deus, ele conhecedor da vida do coração daquele homem, ele viu que aquele homem precisava primeiro da salvação, do perdão, porque havia um problema na alma daquele homem. Porque aquele homem estava separado de Deus. Aquele homem precisava ser reconciliado com Deus, fazer as pazes com Deus. E como é que alguém faz as pazes com Deus? É por meio da fé, recebendo o perdão. Recebendo o perdão através de Cristo. Aleluia. Então esse homem, ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Então após ele ser perdoado, olha o que acontece aqui. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Porque os escribas, os mestres da lei da época, não acreditavam que Jesus é Deus. Mas o que diz o Evangelho de João? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então Deus se fez carne e habitou entre os homens. Então ali estava aquele homem paralítico diante de Deus para receber o perdão. Abra sua Bíblia agora em Salmo 130, versículo de número 4. Depois nós vamos voltar lá. Olha o que diz aqui o Salmo 130, versículo de número 4. Glórias a Deus. Que diz assim, ó. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Mas contigo, com Deus, querido. O perdão está com Deus. Toda pessoa que deseja se reconciliar com Deus, aleluia, ela vai precisar receber de Deus o quê? O perdão. E o perdão se recebe por meio da fé. Quando você crê no que Jesus fez, que Ele derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Então, contigo, o salmista disse, contigo, Deus, está o perdão para que temam a Ti. Ou seja, não há nenhum outro que possa perdoar os pecados, somente Deus. Somente Deus tem o poder de perdoar os homens. Então, outros que se dizem deuses por aí, no mundo afora, né? Que as pessoas acreditam das crenças, das religiões, né? Mas esses não têm o poder de perdoar o pecado do homem. Não tem o poder. O único que tem o poder de
perdoar o pecado é Deus. Aleluia. Vamos voltar lá. Em Marcos. Então aqui nós vemos que os escribas estavam assentados ali e pensavam em seu coração. Então o coração aqui está se referindo ao quê? Pensamento. Na mente deles, no seu pensamento, eles estavam pensando mal a respeito de Jesus, porque eles não conseguiam crer que Jesus, ele é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Então no versículo 8 diz assim: e Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, e Jesus percebendo, como Jesus, ele é Deus, mas Jesus veio em forma humana, então Jesus dependia totalmente do Pai, e Jesus dependia totalmente do Espírito Santo. Então diz aqui que Jesus, percebendo, Jesus teve o discernimento em seu espírito que aqueles homens estavam pensando o mal a respeito dele. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome seu leito e ande? Então Jesus fez uma pergunta para eles. O que é mais fácil? Dizer a esse paralítico: os seus pecados estão perdoados? É lógico que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, do que dizer ao paralítico: levante-se, tome o seu leito e ande. Mas a resposta de Jesus foi: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem, um título que Jesus recebeu, que faz referência à sua humanidade. O Filho do Homem tem autoridade, poder delegado. Jesus tinha poder sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, preste atenção, disse ao paralítico, Jesus, a palavra, o verbo encarnado, disse ao paralítico. Jesus está falando a você, aonde está a paralisia? Ele está falando, e disse ao paralítico, e disse a paralisia, e disse a essa área aonde está paralisada, aleluia, e digo a você: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Olha o que Jesus disse: levante-se. Há muitas pessoas que não conseguem se levantar na vida. Elas não estão paralíticas fisicamente, mas mesmo não estando paralíticas, não conseguem se levantar na vida, só vivem caídas, espiritualmente, moralmente, emocionalmente, só vivem para baixo, deprimida, triste, cabisbaixas, amarguradas, infelizes, desgostosas, sofrendo porque não consegue se levantar, porque está com uma paralisia. Mas Jesus falou e disse o paralítico: aonde está a paralisia? Você conseguiu prestar atenção? Aleluia! Que nós agora, querido, recebemos de Deus o que está escrito em Coríntios, o ministério da reconciliação. Nós recebemos de Deus o ministério. Então você tem esse ministério de reconciliar as pessoas com Deus, assim como Cristo. Aleluia! Então você também recebeu de Deus essa autoridade, esse poder de dizer aonde está paralítico, a área da sua vida, você dizer, mandar essa área se levantar, você dizer para você mesmo. Se o problema está em você, você vai dizer para você mesmo: eu vou me levantar e vou andar, eu vou me levantar, eu vou sair da situação, eu vou vencer. Jesus falou para aquele homem: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Aquele homem voltou para casa andando. Ele chegou à presença de Jesus sendo carregado, ajudado, mas voltou para casa andando, fazendo o que ele não podia fazer. Aleluia. E o que você não pode fazer? Então você tem que dizer, você tem que fazer uso dessa autoridade e você dizer aonde está a
paralisia. Para que esse mal que está paralisando, ele venha cair por terra. Venha cair por terra e a sua vida venha se levantar. Você venha andar, as coisas venham fluir, venham dar certo, começar a funcionar, começar a dar fruto, começar a ser abençoado, aonde não estava abençoado. Aleluia. E ele se levantou. Depois que Jesus falou com ele, depois que a palavra falou, ele reagiu. E qual foi a reação desse paralítico? Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos. Então, diante de todos que estavam presentes, todos viram que estava naquela casa, a ponto de todos se admirarem. E é isso que Deus quer fazer, querido. Porque quando alguém vai à presença de Jesus, alguém se levanta. Aleluia. E muitas pessoas não se levantam, sabe por quê? Porque falta receber o perdão de Deus, querido. Falta receber o perdão. Muitas pessoas estão escravizadas através de uma culpa, de algo que a pessoa fez de errado, cometeu lá no passado, e que a pessoa fica se martirizando, se punindo e não consegue se perdoar. Não consegue se perdoar. Aleluia. Então a pessoa precisa aceitar e crer no perdão de Deus, para que você seja livre. Você seja livre, a tua vida pare de ficar paralítica. A sua vida pare de ficar travada. A sua vida volte a se levantar. Você se levante e você volte a andar. Aleluia. Você volte a andar, volte a ser aquela pessoa. Talvez você já foi uma pessoa, talvez muito diferente da pessoa que você é hoje. Talvez você diga, poxa, já foi uma pessoa muito alegre. Eu já fui uma pessoa muito feliz. Já fui uma pessoa cheia de saúde. Eu já fui uma pessoa muito animada, disposta. Uma pessoa muito para cima, positiva, cheia de esperança. Uma pessoa que tinha sonhos. Uma pessoa que acreditava. Mas, querido, você foi atingido pela paralisia. E aí você perdeu isso tudo. Aleluia. E você fica deixando isso te atormentar, te escravizar, fazer você ficar aprisionado, se sentindo culpado. Então Jesus entendeu, esse homem precisa ser perdoado. Ele precisa ser perdoado, para que ele depois seja curado. Porque, querido, a salvação, ela abrange toda a área da vida humana. Ela abrange o homem num todo. Não é somente, aleluia, para alcançar a alma, não. A salvação, ela vem para alcançar a alma perdida, a alma do homem, trazendo o perdão, porque um dos sinais que a pessoa foi perdoada é a pessoa ter paz. Uma pessoa, querido, que não foi perdoada por Deus, sabe o que acontece? Ela vive em tormento. É uma pessoa que vive em tormento, vive angustiada, com vazio na alma, com tristeza, com angústia. A pessoa vive feliz. Você pode tentar fazer de tudo. Pode tentar fazer de tudo, querido. Mesmo que as coisas estejam dando certo na vida dessa pessoa, mesmo assim isso não consegue alegrar essa pessoa, não traz paz no coração dessa pessoa. E às vezes a pessoa pode estar cercada de pessoas, a pessoa não entende o que está acontecendo no seu interior. Eu não entendo porque eu tenho família, porque eu tenho filho, eu sou casada, eu tenho emprego, eu ganho meu dinheiro, eu tenho saúde, mas não consigo compreender por que eu não sou uma pessoa feliz, porque eu não tenho paz interior, porque eu vivo assim angustiada, eu vivo amargurada, insatisfeita com tudo, nada, querido, me satisfaz. Isso é falta, querido. Você está precisando do perdão de Deus. Algo está na tua alma lhe escravizando. Algo está dentro de você lhe escravizando, lhe impedindo de viver a vida plena que Deus tem para você. A vida plena. E muitas das vezes só vão ser curados depois que forem perdoados. Depois que forem perdoados. Aí Deus concede a pessoa o perdão. E a pessoa, então, ela recebe no seu corpo a cura. Porque a salvação vem para abranger tudo. Ela vem para abranger a área espiritual, a vida espiritual, a vida moral e a vida física. Então você vê que depois que ele foi perdoado, esse homem, ele o que? Se levanta curado. A vida dele muda. A ponto das pessoas ficarem o quê? Admiradas. E deram
glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. É isso que Deus quer fazer. Fazer com que as pessoas fiquem admiradas com o que Ele faz em nossas vidas. E fazer com que as pessoas venham dar glória a Deus. Reconhecer que o que Deus fez na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Você se lembra daquele homem paralítico há 38 anos? Que está escrito lá em João capítulo 5? Aquele homem 38 anos tentando ser curado. Que ficava esperando o movimento das águas. E não conseguia ser curado. Até que Jesus se aproximou dele e falou, você quer ser curado? E ele não entendendo a pergunta, ele falou, mas não tem ninguém, Senhor, que me pegue quando as águas são movimentadas e me coloca dentro do tanque de Betesda. Não tem ninguém. Ele ficava à espera de alguém que o ajudasse. Nós vemos aqui, querido, situações, aleluia, diferentes. Porque há situações que Deus vai usar alguém, como usou esses 4 amigos desse homem paralítico, para levar a presença de Jesus. Mas há situações quando você dizer, eu não tenho ninguém. Quando Deus falar, você não tem ninguém, mas você tem a mim. E o próprio Deus vai se apresentar a você, querido. Porque assim Jesus fez com aquele homem paralítico. Quando ele disse, eu não tenho ninguém, Jesus estava dizendo, você tem a mim. Eu estou aqui. Aleluia, levanta, toma o seu leito e vai para sua casa. E foi exatamente isso que aquele homem fez. Aleluia. E Jesus, depois encontrando aquele homem novamente no templo, falou para ele, você já está curado, hein? Não volte mais, pro pecado não. Não volte mais não. Não volte não. Para que não te aconteça coisa pior, querido. Porque o pecado é uma das coisas que traz consequência. E uma das consequências do pecado é a enfermidade. Isso não quer dizer que qualquer pessoa que esteja enferma esteja em pecado não, irmão. Porque há pessoas que estão enfermas, mas não é porque a pessoa pecou. Como aquele homem, né, de João capítulo 9, que fala sobre o cego de nascença, que os discípulos perguntaram, mestre, esse homem nasceu cego, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus falou, nem ele nem os pais dele. Mas isso aconteceu, Deus permitiu isso acontecer, ele nascer com essa deficiência visual, para que se manifeste nele as obras de Deus, para que se manifeste nele o poder de Deus, aleluia, glórias a Deus. Então, querido, há casos e casos, há casos e casos. Então, há casos que às vezes a pessoa está enferma, por quê? Por causa, é verdade, por causa do pecado, e depois que a pessoa é perdoada, aleluia, ela fica curada, ela fica livre, a pessoa é salva, a pessoa recebe paz, a pessoa se levanta, a vida da pessoa muda. Mas há casos, aleluia, que não é por causa do pecado, não é porque a pessoa pecou, aleluia, glórias a Deus, mas Deus permitiu a pessoa às vezes ser acometido de uma doença, de uma enfermidade, para quê? Para que se manifeste a glória de Deus, o poder de Deus, as obras de Deus sejam manifestas. Aleluia. Glórias a Deus, porque a vontade de Deus é curar, irmãos. A vontade de Deus é curar o homem. É curar ele espiritualmente, é curar ele moralmente, é curar ele fisicamente. Curar ele em todos os sentidos da sua vida. Então não importa qual seja o seu caso. O que importa é que você se coloque na presença de Jesus. Se o seu problema é espiritual, na sua alma, a sua enfermidade, a sua paralisia na alma, você tem que falar com Jesus. Aleluia. Falar com Ele. Para que Ele libere o perdão sobre a sua vida e você seja livre. A sua vida venha se levantar e você venha andar. Agora, se Deus permitiu que algo acontecesse em sua vida, de repente quando você nasceu, ou depois do seu nascimento, ou no decorrer da sua vida, você foi atingido, acometido por algum problema físico, alguma enfermidade, alguma doença, aleluia, mas Jesus está falando, eu quero manifestar as minhas obras na sua vida, quero manifestar as minhas obras, eu quero que meu nome seja glorificado na sua vida, eu quero te curar, aleluia, para que você venha dar glória a Deus, para que você venha fazer com que as pessoas venham ficar admiradas, de boca aberta. As pessoas, aleluia, vão perguntar, o que aconteceu com você? Você não estava com esse problema?
o que aconteceu, como você ficou curado, como você ficou liberto. E você vai contar: não, porque eu usei a minha fé em Jesus, porque eu fui à presença dele, aleluia, porque eu usei aquilo que ele me deu, que é a minha fé, a minha autoridade que ele me deu, aleluia. Eu acreditei que ele me reconciliou com Deus e que por meio dele eu posso ser curado, eu posso ter o perdão, aleluia, eu posso ser livre de todo mal. Glórias a Deus, querido. E é isso que Deus, ele deseja e quer fazer. E você acredita nisso? Você acredita nisso? Aleluia. Então aplaude e glorifique a esse Jesus.